nome é Alex Malfitani, eu sou CFO da Azul, sou um dos cofundadores, estou lá desde o começo, desde 2008, quando a gente começou a empresa. Estou aqui para falar sobre um assunto, pela presença aqui, estou vendo que vocês acham que é um assunto bem sexy, bem empolgante, que é sobre os capitais. Mas é um assunto super importante, né, principalmente para quem quer criar uma empresa, fundar uma empresa, né, o capital, de onde vai vir o capital, é uma pergunta essencial, né, sem capital você não consegue fazer nada. Então eu vou falar um pouquinho sobre um conceito bem básico, tá? Tentar fazer um negócio rápido e dinâmico, para vocês não dormirem, e aí depois falar um pouco sobre o caso Azul especificamente. Então é o seguinte, acho que todo mundo deve saber isso, se são interessados em finanças, né, mas balanço patrimonial, do lado esquerdo você tem os ativos com a empresa, do lado direito basicamente o capital, que pode ser dívida, né, que é o passivo, ou patrimônio líquido, que são ações. Né? Esse é o basicão. Mas indo já para um exemplo mais prático, né, que é a companhia aérea. O que é o ativo de uma companhia aérea? O principal são as aeronaves. Né? É um setor que é mega capital intensivo, então você tem que ter aeronaves para voar, mas você também precisa ter peças, você precisa ter estoque, né? A gente gasta, por exemplo, uma fortuna em uniformes é parte do nosso estoque para a tripulação. Os snacks que a gente serve a bordo, você tem que ter, a gente voa para 170 destinos, quase que 1000 voos por dia, então né, você não consegue comprar os snacks no mesmo dia que você vai servir, então tudo isso tem que estar estocado. Você tem que ter caixa, né, tem que ter um volume alto de caixa disponível, tá? Tudo isso fica do lado esquerdo do balanço, que são os seus ativos. Então, basicamente, tudo que você compra, tudo que você adquire, tudo que você usa dinheiro, né? Então, são os usos do seu capital. E do lado direito são as fontes do seu capital. Né? Normalmente, você começa uma companhia, qualquer empresa, você começa só com ação. Né? Você bolou um negócio, você, um amigo, um sócio, vamos começar um negócio, beleza, bota um pouco de dinheiro. Né? O dinheiro que você está colocando, seu sócio está colocando, é o capital inicial, que são as ações. Mas você pode sempre se alavancar. Né? Você pode financiar parte do seu capital com dívida. E é isso que a gente vai falar aqui. Por que alguém faria essa decisão de só financiar uma empresa com ações ou também colocar um componente de dívida? E quanto de dívida colocar, quais são os prós e contras? Tá? E aí usar o exemplo da Azul de maneira mais prática. Então, se você começa com ações, né, e ações é basicamente o caso base, né, toda empresa começa com capital inicial como né, o shareholders equity, né, que é o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios. Por que você teria dívida? Dívida é uma coisa ruim. Às vezes, antes da gente começar a falar de finanças, a gente tem medo de dívida. Às vezes, a gente vem né, de um valor familiar que alguém fala, eu odeio dívida, eu não gosto de ter dívida, eu pago minhas dívidas. Mas dívida é realmente esse vilão ou não? Por que alguém iria financiar parte do capital de uma empresa com dívida? Um dos motivos é por diferentes apetites a risco. Diferentes investidores têm diferentes apetites a risco. E a gente vai ver que o investimento em ações, vocês já devem saber, é muito mais arriscado do que o investimento em dívida. Né? Então, você pode ter... Isso é uma maneira de você acessar dois tipos de capital diferentes. O capital que é mais avesso a risco e o capital que é menos avesso a risco. Isso também tem uma contrapartida no custo do capital. O capital mais arriscado vai exigir um retorno mais alto. Ele vai ser mais caro. O capital menos arriscado vai ser mais barato. E isso vem o conceito de alavancagem, porque se você vai ter um certo retorno, se você coloca todo o capital como seu dinheiro, o seu retorno em relação a esse capital não vai ser muito alto. Agora, se você falar, não precisa colocar todo o meu dinheiro, e aí você consegue pegar o dinheiro emprestado de alguém, você alavanca o seu retorno. Tá? E tem coisas boas e ruins, ou positivas e negativas sobre essa alavancagem também. O fato que a gente vive num mundo onde você paga impostos também influencia. Né? E hoje, do jeito que o mundo, principalmente no Brasil, está estruturado, existe uma vantagem, um incentivo para você ter dívida, você acaba pagando menos imposto do que se você fizer uma estrutura totalmente com crédito. Tá? E tem a parte de alinhamento de objetivos. Normalmente o teu sócio que botou dinheiro, ele está alinhado com você, ele vai compartilhar do sucesso da empresa ou do fracasso da empresa. O credor já é outra história, ele até tem uma certa correlação né, com o risco da empresa, mas ele está bem mais protegido e às vezes ele não se importa que a empresa desapareça, contanto que ele receba o dinheiro dele de volta. Isso já é diferente com o acionista quer que a empresa dê certo. Hein? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses casos com exemplo. Então,
Basicamente, aqui vou falar um pouco a parte de apetite de risco e de custo do capital, porque as duas coisas andam juntas, né? E de maneira bem simplória, bem genérica, né, bem superficial, essas são as grandes diferenças entre dívida e ações. Quando você investe em dívida, né, hoje em dia a gente fala muito isso, vocês devem ter ouvido já falar que a renda fixa não é fixa, né? Então, mas mesmo a renda fixa não sendo fixa, ela é muito mais protegida do que um investimento em ações. Então, o teu risco de perda investindo em dívida, o teu risco de perda investindo em renda fixa é muito menor, apesar de não ser zero, do que o investimento nas ações de uma empresa, seja ela grande, pequena, nova, velha, listada ou não. E por que esse risco é menor na dívida? Porque se tiver, por exemplo, uma liquidação da empresa, a prioridade vai para o credor. A empresa não deu certo, né, vamos fechar as portas, vamos vender tudo que a gente tem. A prioridade normalmente vai para funcionários, governo, né, mas antes do acionista vai ficar em último lugar. Só sobra dinheiro para o acionista depois que todo mundo for pago. Então o credor vai estar nessa lista de prioridade de recebimento. Tá? Então a previsibilidade do retorno do credor é alta, do investidor é baixa. Agora, e o upside? O que é o upside? Quer dizer, a chance de você receber mais do que você investiu, de você multiplicar o seu patrimônio. Na renda fixa, na dívida, provavelmente você não vai fazer isso. Você comprou ali um título que vai te dar 10% ao ano, na melhor das hipóteses, ele vai te dar 10% ao ano. Agora, se você colocar o dinheiro numa empresa, essa empresa der muito certo, aí sim a probabilidade, a possibilidade de você multiplicar o teu patrimônio e receber várias vezes o dinheiro que você investiu, existe no lado do equity, praticamente não existe no lado da dívida. Tá? E tudo isso se traduz num número, se você pegar ali ao longo de 100 anos nos Estados Unidos, um investimento em dívida vai te dar algo perto de 3, 4% ao ano, um investimento em ações vai te dar algo como 10, 12% ao ano. Para quem está começando e vê, né, por exemplo, a ação da Azul em um dia, um mês atrás, subiu 40% num dia. E vocês podem achar que esses retornos são baixos, tá? Mas aqui está falando ao longo de um período muito longo, essa consistência, eu espero que todo mundo aqui já tenha... Se tem um conceito que vocês precisam aprender até antes de setor de capital, é a mágica dos juros compostos. E se você receber 4% ao ano ao longo de 50 anos, você vai ver o que é uma taxa de juros de 4 anos, né? Que é muito mais valiosa do que pode parecer. Agora, uma taxa de juros em ações, um retorno em ações de 10, 12% é mais ainda. Então, se você puder ter um investimento consistente, que te dá 10% ao ano, ao longo de décadas, isso aí realmente multiplica teu patrimônio várias vezes. Então, o que vocês estavam esperando, que é um exemplo numérico, bem bacana. Então, vamos olhar a parte conceitual de alavancagem e crédito fiscal, que também é super importante. Tá? Então, a gente falou de uma dimensão que você pode decidir entre dívida e equity, né, que é o risco e o retorno. E aqui você tem a parte de alavancagem e crédito fiscal. Vamos começar com um exemplo de uma empresa que começou só com ações, zero de dívida. Tá? Isso daqui é mais ou menos os números da Azul de hoje em dia. Então, uma empresa grande, né, com um volume de capital bem alto. Então, vamos dizer que você começou precisando de 40 bilhões de reais e todos esses 40 bilhões de reais você pegou em ações. É dinheiro de sócio, não é dinheiro de credor. Tá? Vamos dizer que você tem uma receita, um faturamento aí de 20 bilhões de reais ao ano, que é mais ou menos o tamanho da Azul, e que você tem uma margem operacional, em inglês a gente chama de EBIT, né, Earnings Before Interest and Tax, em português o LAGIR, lucros antes de juros e imposto de renda. Então esse é o teu lucro operacional. Antes de você pagar imposto, antes de você pagar juros, o que sobrou do resultado? Assumindo 20% de margem, 20% de 20 bi, 4 bi. Os juros é zero, porque você não tem dívida. Então o teu lucro antes de imposto é 4 bi. Se você assumir 34% de imposto, que é mais ou menos a taxa corporativa brasileira, você vai pagar 1 bi 400 de imposto. E aí sobram 2 bi 600 reais para o acionista. Tá? Comparado com o patrimônio líquido, que são 40 bi de reais, você está tendo um retorno no ano de 6,6%. Tá? Então você investiu 40 bi, teve 20 de faturamento, 4 de lucro operacional, 2,600 de lucro líquido, isso dá 6,6%. O que acontece se a gente colocar dívida nessa história? Tá? Então vamos dizer que em vez de ter 40 tudo como equity, você resolveu se alavancar bastante e você pegou 30 de dívida e você só precisou colocar 10 do teu bolso. Tá? Então o que acontece? Não deveria mudar nada do lado operacional. Você continua vendendo o mesmo número de passagens,
você continua tendo o mesmo lucro antes de juros e impostos, então são os 4 bi. Só que aqui agora você vai ter que pagar 7% sobre os 30 bi que você tomou. Isso dá 2 bi e 100. O que sobra antes de impostos? 1.900. Você vai pagar o teu imposto, que é 34% de 1.900, então você paga muito menos imposto, e te sobra 1,3, que é muito menos do que 2,6. Só que você está tendo metade do lucro, tendo colocado 1/4 do dinheiro. Então, a relação de retorno sobre o patrimônio líquido é muito maior. Entendeu? Então, só pelo fato de você ter pego dívida, você consegue alavancar o seu retorno. Um pouco porque você está pagando 7% de juros ao ano e essa empresa dá um retorno maior do que isso, e um pouco por causa do imposto. O imposto diminui o custo da sua dívida, porque você paga menos imposto quando você paga juros. Tá? Isso daqui assumindo que você não paga juros, você não paga imposto em dividendos, que é uma discussão que está rolando hoje em dia. Hoje você não paga. Se você passar a pagar, essa equação aqui muda um pouquinho. Tá? Mas aqui você tem o conceito prático de que acontece, como funciona a alavancagem, como funciona o crédito fiscal, que também pode fazer você decidir se você vai por esse caminho aqui ou vai por esse caminho aqui. Ah, meu retorno aqui é maior. Então, pô, no-brainer, vamos por aqui. Não necessariamente, né? Porque se você não consegue gerar esses 20 bi, se você tem uma crise, se você tem uma pandemia de 3 anos, hipoteticamente falando, você pode perder muito rapidamente esse dinheiro e começar a dever esses 30 bi, né? Enquanto que aqui você está só correndo em risco o seu patrimônio. Tá? Então o risco também é bem diferente. Então, qual que é a alavancagem certa? A alavancagem que eu mostrei ali, tem vários jeitos de você medir a alavancagem. Um deles é olhar o tamanho da dívida versus o tamanho do equity. Tá? Naquele exemplo que eu mostrei lá atrás, você tinha 30 bi de dívida, 10 bi de equity. Então, se você calcular um índice de dívida sobre equity, dá 3. Tá? 3 é um número bom, é um número ruim? Depende. Normalmente, setores diferentes têm níveis de alavancagem diferentes. Tá? Então, se você começar com tecnologia, por exemplo, é um setor que costuma ser muito pouco alavancado. Ele costuma gerar muito caixa, não tem muita necessidade de capital, então ele acaba tendo algo como menos que uma vez a alavancagem de dívida contra equity. Do outro lado, você pega um banco, por exemplo, que vive de tomar dinheiro emprestado, esse é o negócio do banco, naturalmente, se o teu negócio é tomar dinheiro emprestado, ter dívida é uma coisa muito mais natural. Então o banco acaba tendo uma alavancagem perto de 4. Companhia aérea, como mostrei no exemplo anterior, acaba tendo uma alavancagem tipicamente na casa dos 3. Por quê? Porque é um setor que é mega capital intensivo, então precisa de capital, e você conseguir financiar todo esse capital via equity é muito difícil. A gente vai olhar isso de maneira mais prática no caso do Azul. Então, entrando no exemplo específico, então, só para vocês terem uma ideia, a Azul, mais ou menos, grosso modo, tem 200 aeronaves. Tá? Para vocês terem uma ideia do custo de uma aeronave, é algo como 40 milhões de dólares, que hoje em dia dá algo como 200 milhões de reais. Então, para você ter 200 aeronaves a 200 milhões de reais, isso dá um imobilizado de 40 bi de reais. Então, você já começa a ver o nível de volume de capital que você está falando. Você financiar 40 bi de reais só com ações é difícil. Tá? A gente vai falar um pouco por quê. Mas então é um setor que no mundo inteiro acaba tendo uma certa alavancagem. Isso é só o dinheiro que você precisa para ter as 200 aeronaves. Depois tem toda a parte de manter as 200 aeronaves. Então, só para vocês terem uma ideia, 200 aeronaves vão ter no mínimo 400 motores. A manutenção de um motor pode custar algo como 40 milhões de reais. É algo que você faz só uma vez a cada vários anos, né? Mas não só o equipamento que você voa é muito capital intensivo, como a própria operação e manutenção é muito capital intensivo também. Então, esses dois motivos já mostram que você tem que buscar capital onde puder ter. Qualquer fonte de capital que for valiosa, que for acessível, você tem que considerar. Além disso, é um setor mega desafiador em termos de, por exemplo, volatilidade de preço. O nosso maior insumo é combustível. O combustível mexe todo dia e o combustível no Brasil é dolarizado. Então, se o preço do combustível no mundo mexer, o meu combustível vai mexer. Se o dólar mexer, o preço do meu combustível vai mexer. Então, essa volatilidade está muito incerteza. Qual a maneira de você se proteger com incerteza? Tendo muito caixa. Só ali, guardado, de reserva, por causa de uma surpresa. Tá?
Na física a gente chama isso de reserva de emergência, né? Todo mundo deveria montar uma reserva de emergência, que se acontecer alguma coisa, perde emprego, tem uma crise de saúde e tal, você tem que ter ali uma reserva. Numa companhia aérea, né, as crises que você pode enfrentar são coisas como volatilidade de petróleo e dólar e também volatilidade da demanda. Companhia aérea é muito diferente, por exemplo, de uma empresa de utilities, de uma empresa de distribuição de energia. Luz é muito difícil você viver sem luz. Tá? Então, a incerteza de demanda de uma empresa que fornece energia é baixa. A incerteza de demanda de transporte aéreo é enorme, né? Como a gente viu em 2020. Do dia para a noite, ninguém mais quis voar. Isso não acontece com energia. Tá? Então, qual uma maneira de você se proteger para esse tipo de risco? Tendo muito caixa. Então você acaba tendo um endividamento aí mais ou menos de 2 vezes a 3 vezes. E aí por isso você também vê que grande parte das companhias aéreas, principalmente a hora que elas atingem um certo patamar, são listadas em bolsa. Então todas as grandes companhias aéreas americanas são listadas, todas as grandes europeias são listadas, todas as grandes da América Latina são listadas, porque você tem que buscar capital. Não dá para começar uma empresa aérea normalmente só com dinheiro do próprio bolso. Você tem que buscar dívida, por isso você tem uma alavancagem alta, e você tem que buscar sócios, por isso que a gente acaba acionando e acessando o mercado de ações. Então, qual é o caso específico da Azul? Beleza, a gente montou a Azul, começou com o capital inicial dos sócios, o David Newman, que é o fundador, mais alguns sócios que colocaram dinheiro lá atrás. Aí chegou um certo momento que a gente estava pronto para abrir capital e ir para a bolsa, né? Então a gente precisava definir qual que ia ser a estrutura de captação de recursos via bolsa. Uma primeira complicação é que no Brasil, na época, para você ter uma companhia aérea, você precisava ser brasileiro. Tinha a lei aqui, artigo 181 da Lei do Capital, que dizia que a direção de uma companhia aérea tinha que ser confiada exclusivamente a brasileiros. Isso daí caiu em 2016, acho. Mas naquele momento a gente precisava seguir isso. Então, como que a gente faz? Ainda mais, bom, a gente tinha a sorte que o David, né, apesar do nome David Newman, apesar do sotaque, ele nasceu no Brasil, então a gente podia ter ele como controlador, mas a expectativa no momento do IPO é que 70% dos recursos do IPO iam vir de fora do Brasil. Então, como você pode ter 70% do capital ser estrangeiro se a empresa tem que ser controlada por brasileiros? Então, a solução que a gente teve, que é uma solução que o Brasil já está acostumado, conhece bem, foi separar a estrutura de ações em ordinárias e preferenciais. Ordinária tem direito a voto, então os brasileiros, só brasileiro poderia ter ordinária, e tudo que entrasse de IPO, na dúvida, a gente não ia saber se o IPO ia ser brasileiro ou estrangeiro, então na dúvida todo mundo que entra no IPO, todo mundo com operações em bolsa, tem uma ação preferencial. Agora, só fazendo isso não era suficiente. Porque se você faz, normalmente, se você tem o mesmo número de ações, ONs e PNs, e as ONs e PNs valem a mesma coisa, você só vai poder ter 50% da empresa listada em bolsa. Porque vamos dizer que você tem 100 ONs e 100 PNs. Se elas valem a mesma coisa, quantidade igual, você só pode colocar e vender para estrangeiro as 100 PNs, só poderia listar metade do capital. E hoje em dia, 85% do capital da Azul está em bolsa. Então, como que a gente conseguiu isso? A gente criou um fator de conversão entre ONs e PNs, e aí que foi o pulo do gato, a revolução. A gente foi a primeira companhia a fazer isso na bolsa, e a gente fez essa diferença entre valor entre ONs e PNs. Então, como funciona hoje? A gente tem, em número de ações, 335 milhões de ações preferenciais. É isso que está listado na bolsa, é isso que você vê a cotação, né, na tela. Mas existem também 928 milhões de ações ordinárias. Tá? Só que como isso se traduz em valor econômico? Cada preferencial vale 75 ações ordinárias. Então, o valor dessas 335 milhões de ações é muito maior do que o valor dessas 928 milhões de ações. Então, como funciona? Quando você faz a conversão daqueles 928 dividido por 75, as ações ONs juntas só valem 12 milhões
de PNs. Tá? E aí você, quando calcula qual o valor por ação PN, você calcula o preço da PN equivalente, que é a soma dessas 375 milhões de PNs, que são essas aqui, com esses 12 milhões de PNs equivalentes, que são essas OIMs. Até aí, beleza, solução matemática que funciona, atende à lei da DTA, atende à restrição de capital estrangeiro do Brasil e tal. Qual que é o risco disso daqui? Volta só um pouquinho. Isso aqui está na mão do fundador. Isso aqui está na mão do controlador. Então, o controlador controla, como o nome diz, a empresa como um todo, tendo só 4% da empresa. Isso é mega alerta, um mega sinal vermelho para muito investidor. Por quê? Porque um controlador mal intencionado, ele pode falar, pô, com 4% só do valor da empresa, eu consigo fazer o que eu quiser com a empresa. Então vamos dizer, por exemplo, vou usar um exemplo hipotético. Você fala o seguinte, eu sou controlador, eu tenho um prédio na Faria Lima. Eu vou alugar esse prédio para minha empresa por $1 quaquilhão. Valor totalmente fora de mercado. Por que eu faria isso? Porque eu ganho o aluguel todo para mim e eu só perco 4% do aluguel na empresa. Então você tem um conflito de interesse óbvio aí, que o controlador pode fazer mal para a empresa para se beneficiar pessoalmente. Existem maneiras, aí você tem que criar maneiras de mitigar esse risco. E já aconteceu muito no passado, não só no Brasil, mas em outros países, de controladores mal intencionados que acabam fazendo esse tipo de manobra. Então, qual é uma das consequências? Eu tenho muito investidor, muito fundo, muita empresa de asset que só investe em empresas que só têm uma classe de ações. Que segue o conceito de uma ação, um voto. Todas as ações têm que ter voto e todos os votos têm que vir das ações. E o próprio mercado brasileiro criou níveis de governança que, para você estar no novo mercado, que é o nível mais alto de governança, você só pode ter uma classe de ações. Você não pode ter essa diferença entre uma pessoa que tem um poder político da empresa sem ter o poder econômico. Então, qual que foi a consequência para nós? A gente só pôde entrar no nível 2 da Bovespa. Não é ruim, é um nível considerado de boa governança, mas a gente não conseguiu entrar no nível superior. A outra coisa que a gente fez foi, além disso, podemos dar mais direitos para os minoritários, para eles se sentirem mais protegidos ainda, então coisas que vão além do que a B3 exige no nível 2 de governança. Então a gente fez isso, a gente deu direito a votos para os preferencialistas, normalmente preferencialistas não têm direito a voto, mas na Azul tem várias matérias onde eles têm. Eles têm preferência no pagamento de dividendo, eles têm preferência no preço da ação e prioridade no recebimento de capital. Então, com isso, você consegue mitigar um pouco. E a outra coisa é a própria reputação do David. Um ativo muito bom que a gente tinha é que o David já era conhecido na indústria aérea e no mercado financeiro por ser um empreendedor de companhias aéreas, porque a Azul foi a 4ª companhia aérea que ele criou. Então ele tinha todo um histórico de criação de empresas aéreas bem-sucedidas. A Morris Air, que ele criou em 84, ele vendeu para a Southwest. Então ele tinha mais ou menos 30 anos de idade, a participação dele na Southwest nos anos 80, ele recebeu mais ou menos $35 milhões. Ele podia ter parado ali, mas o que ele gosta de fazer é criar a companhia aérea. Então, ele foi para o Canadá, porque na época ele tinha um non-compete com a Southwest, ele não podia criar uma companhia aérea nos Estados Unidos, então ele criou uma companhia aérea no Canadá. Ele precisa criar a companhia aérea, é uma coisa que está no sistema dele. Quando venceu o non-compete dele de 15 anos com a Southwest, ele criou a JetBlue, mais uma companhia aérea bem-sucedida. A WestJet, para quem não conhece, é a maior low-cost carrier do Canadá. A Morris Air, como falei, faz parte da Southwest. A JetBlue também é uma das low-cost mais conhecidas e bem-sucedidas dos Estados Unidos. Aí, quando ele saiu da JetBlue, ele criou a Azul. E agora, ele acabou de criar a Breeze, que é a 5ª companhia aérea dele nos Estados Unidos. Mas por que isso tem valor? Porque o investidor olha isso e fala, esse cara, para ele criar companhias aéreas é o oxigênio dele, ele precisa disso.
Então ele não vai ferrar minoritário, porque ele vai depois criar a sexta companhia aérea, sei lá onde, vai precisar de dinheiro de investidor, então ele não vai querer ferrar, ele vai querer que os investidores anteriores invistam na nova empresa, ou pelo menos recomendem investir na nova empresa. Então, a reputação e a credibilidade, às vezes, é um ativo até mais valioso do que todo o resto. Tá? Então, foi muito isso que a gente acabou conseguindo. Por que a gente é nível 2, mas mesmo assim a gente conseguiu atrair bastante capital. Então, na hora de abrir capital, além de você decidir quanto você vai ter de ações, quanto você vai ter de dívida, decidir se você vai ter ações com direito a voto ou não ter direito a voto, você também tem que decidir onde você vai abrir capital. Né? Essas são as maiores bolsas do mundo. Para a gente, a decisão acabou sendo abro no Brasil, abro nos Estados Unidos, e a gente acabou decidindo abrir nos dois. Por que a gente acabou decidindo abrir nos dois? Um pouco, a gente é uma companhia aérea brasileira, a gente imaginou que ia ter demanda de capital aqui no Brasil, principalmente gente que gosta de voar, que gosta do modelo de negócios, da estratégia. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado de investimento em companhias aéreas do mundo, também por causa da reputação do David com a JetBlue, muita gente ganhou dinheiro com a JetBlue, a gente sabia que ia querer ganhar dinheiro com a Sul também. Então, no final das contas, a gente acabou decidindo abrir capital nos dois. Dá para você acessar o mercado americano só abrindo capital no Brasil. Porque você faz as ações aqui no Brasil e nos Estados Unidos existe uma coisa chamada ADR, American Depository Receipt, que normalmente eles pegam uma ação no Brasil, colocam no cofre virtual, né? Hoje em dia não existe ação, é tudo eletrônico, mas deixam a ação brasileira guardada e emite um certificado falando, ó, aqui na Bolsa de Nova York você tem direito ao equivalente a uma ação brasileira na Bolsa de São Paulo. Isso chama recibo depositário ou ADR. Mesma coisa ao contrário, você pode, tem empresas brasileiras que abriram capital só nos Estados Unidos e fazem a mesma coisa. Né? A ação está lá tradando na Bolsa Americana, você pode comprar ela aqui na B3, mas é um recibo, não é ação mesmo, e aí chama BDR, né? Brazilian Depository Receipt. Aí quando a gente fala de IPO também, muita gente fala, IPO é bacana porque é um jeito de ganhar dinheiro rápido, né? Porque a gente vê o IPO, tem empresa que a ação no dia do IPO subiu 100%, né? A ação da Azul no dia do IPO subiu mais ou menos 7%, né? Um pouco menos de 7% no Brasil, um pouco mais de 7% nos Estados Unidos. Isso é bom ou é ruim? Ou os dois? Depende. Depende. Como você se sentiria se você é o acionista de uma empresa? Como funciona a definição do preço de um IPO? Normalmente você paga milhões de dólares para um banco de investimento que fala para você, ó, o preço certo para você vender a ação é R$20. Aí você vai lá, oferece a ação a R$20, faz o IPO, vende, vamos dizer, 30% da empresa a R$20. A ação no primeiro dia sai negociando e vale R$40. Coisa boa, coisa ruim. Então, é boa para os seus R$70% da empresa. Você ainda tem 70% da empresa que agora você está feliz, falando, opa, o que eu achava que valia R$20, agora vale 40. Só que nesse dia você acabou de vender 1/3 da sua empresa por R$20, quando na verdade ela vale 40. Então, normalmente o que acontece muito é que o cara que entra no IPO e ganha 100%, fica muito feliz. O board da empresa, o acionista da empresa, fica puto com o banco de investimento, fala, que tipo de conselho foi esse que você me deu, que você falou que o preço certo era 20, quando o preço certo era 40? Não é que você não quer que o acionista ganhe dinheiro. Você quer que o acionista ganhe dinheiro. Mas você quer que o acionista ganhe dinheiro apoiando sua empresa, tendo uma visão de longo prazo, né, te dando recursos para você poder criar, aumentar, expandir a empresa por 5, 10 anos. Não para o cara ganhar dinheiro terça-feira e vender na quarta. Não é para isso que você acessa o mercado. Então, o que aconteceu? A gente acabou abrindo a empresa, né, listando a empresa tanto em Nova York como em São Paulo. Realmente, a maior parte do capital dos investidores, como a gente imaginou, veio dos Estados Unidos, a gente achava que era 70%, acabou dando 67%, então, né, é bem o que a gente imaginava. 13% do Brasil, 13% da Europa. Agora, quando isso aconteceu, aí a gente começou a pensar, pô, será que a gente devia ter aberto capital no Brasil? Porque você ter uma estrutura de capital, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, dá trabalho, gasta dinheiro, contabilidade extra, né? E aí por muitos anos a gente achou
que a gente errou e não deveria ter feito o IPO na Bovespa. Mas o que aconteceu hoje? A gente está com 49% do investimento vindo do Brasil e só 37% vindo dos Estados Unidos. Então, isso é uma maneira também de você mitigar risco, né? Porque lá atrás você pode achar que, eu sei que o capital vai vir dos Estados Unidos, então eu vou abrir só na Bolsa de Nova York. Ninguém poderia ter previsto a pandemia, ninguém poderia ter previsto que o americano ia fugir do Brasil, que a gente ia sobrar só com o investidor brasileiro. E olha que interessante, isso aqui é né? Isso aqui é o IPO, e a gente fez uma abertura de capital R$21, mais ou menos. Na véspera da pandemia, a empresa estava valendo algo como R$60, então triplicou o valor da ação. Mas isso ao longo de 3 anos, né? Isso foi muita geração de valor, expansão, né? Redução de custos e tal. Veio a pandemia, a ação caiu de 60 para 12. Mas olha a mudança, o gráfico azul é o preço, o gráfico cinza é o número de ações negociadas por dia de azul. Olha o nível que era negociado de azul antes da pandemia, quando era investidor estrangeiro, fundo, né, investimento de longo prazo, eles compravam e seguravam. Você não tinha muita liquidez, não tinha muita ação sendo negociada. Olha o volume de negociação de ações da Azul pós-pandemia, onde mudou muito o perfil do investidor. Agora o perfil do investidor é muito mais brasileiro, tem bastante pessoa física. A gente foi a companhia que teve o maior aumento de número de investidores de pessoas físicas na pandemia. Isso daqui foi, que eu mencionei no dia 6 de março, quando a gente anunciou nossos resultados, anunciou uma negociação com os nossos parceiros, aí, nossos arrendadores, e a ação subiu 40% num dia. Só num dia teve esse volume de quase 80 milhões de ações negociadas. E como vocês viram ali, o preço da ação IPO a 20, chegou a 60, depois caiu para 12, subiu para 40 e hoje está a 12 de novo. Qual que é o preço certo da ação da Azul? Como que a gente determina o preço certo da ação da Azul? É isso que o mercado determina, mas o que é o mercado? O mercado são milhares de instituições e milhões de pessoas físicas, todo mundo comprando e vendendo, e o preço é o equilíbrio entre todas essas forças. Como que você individualmente pode definir qual o preço que você acha que uma ação deveria ter? Existem várias metodologias, vou falar das duas mais comuns. Uma que tem um grau de precisão maior, mas é muito mais complexo, é você falar o seguinte: qualquer ativo que eu comprar, ele deveria valer o fluxo de caixa que ele pode gerar ao longo da vida inteira. Então, se eu comprar uma casa, eu poderia falar que o valor dessa casa é igual ao fluxo de caixa que eu posso ter com essa casa pro resto da vida, com aluguéis. Então, você vai receber o aluguel pro resto da vida, você também vai ter que fazer manutenção pro resto da vida, você vai ter que talvez ficar algum tempo, alguns meses sem nenhum inquilino na casa. Então, o valor da casa, se é para você ter um investimento, deveria ser o fluxo de caixa que você pode receber dessa casa pelo resto da vida. Mas aí a soma, simplesmente, de todos os fluxos de caixa, não, vocês já devem ter aprendido o conceito de valor presente, né? $1 hoje é muito diferente de $1 daqui a um ano. Para você fazer essa comparação, você traz o seu valor presente, que é dividido por 1 mais a taxa de juros. Então, você pode falar, bom, vou estimar, então, qual vai ser o fluxo de caixa livre de uma empresa todos os anos, até o final dos tempos, e aí eu calculo isso ao valor presente. Essa, sem dúvida, é a maneira mais precisa. Só que, com certeza, é a maneira mais difícil e tem mais ruído também. Porque, imagina você tentar prever qual vai ser o fluxo de caixa de uma empresa daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, 100 anos. Isso é bem difícil, mas é matematicamente o melhor modelo. Qual é o modelo que o mercado acaba seguindo? Existe um atalho que a gente chama de valuation por múltiplos, né? Onde você pega algum indicador, multiplica por um múltiplo que você encontrou em outras empresas. Então, se você virar e falar assim, pô, toda companhia aérea que eu vejo vale 8 vezes o EBITDA de um ano. Se você conseguir fazer essa determinação, que toda companhia aérea vale 8 vezes o EBITDA, se surge uma nova companhia aérea, você pode falar, beleza, vou calcular o EBITDA dessa empresa, vou multiplicar por 8 e eu sei o valor da empresa. O EBITDA, a gente fala que o EBIT é o lucro operacional, o EBITDA é um nível acima, é o lucro operacional sem considerar depreciação e amortização. A gente usa muito isso no setor aéreo porque
A depreciação é algo muito grande que só interessa no longo prazo, e o lucro líquido varia muito por causa da variação cambial. Então, você olha isso daqui como um indicador de lucro. Tá? Então, toda companhia aérea vale 8 vezes o lucro medido como EBITDA. Eu pego o EBITDA da Azul de 5 bilhões, multiplico por 8, quer dizer que o valor da empresa é de 40 bilhões de reais. Mas isso é o valor da empresa do lado esquerdo do balanço. Tudo que a empresa vale, tudo que a empresa é dona, vale 40 bilhões de reais. Mas quanto que vale a ação? Você saber quanto vale a ação, você tem que subtrair a dívida. A dívida da Azul, no final do ano passado, por incrível que pareça, tem várias maneiras de ser medida a dívida, deveria ser um negócio simples, mas não é. Também dá para ficar 1 hora falando só sobre como medir a dívida de companhia aérea. Mas, pela maneira mais conservadora, pela maneira que maximiza o valor da dívida da Azul, ela era mais ou menos 29 bilhões de reais no final de 22. Então, o valor de mercado da Azul deveria ser de 11 bilhões de reais, desculpa. E aí, dividido pelos 348 milhões de ações, cada ação deveria valer R$32. Mas espera aí, cada ação está 12, quer dizer, eu vou comprar hoje e aí segunda-feira vai valer 32, parece um ótimo negócio. Não tem garantia nenhuma, isso não é uma recomendação de compra. Processo depois. Você não tem garantia nenhuma de que o mercado vai usar esse número para dívida líquida. Não tem garantia nenhuma que o mercado acredita que a nossa EBITDA esse ano vai ser 5 mil. E também não tem garantia nenhuma que o mercado vai dar um múltiplo de 8 vezes. Existem boas razões para isso, mas nada é certo. Né? Tudo tem um grau de risco, um grau de incerteza grande. Então, a gente acredita que vai entregar mais do que 5 bi de reais. Eu acredito. A gente está em abril. Muita água pode rolar de hoje até o final do ano. A dívida líquida, isso aqui é medido de uma metodologia. Usando outra metodologia, na verdade, a dívida líquida é menor. O valor da empresa deveria ser até maior. Então, é um negócio complexo, com risco, com incerteza, né? E tem uma expressão de que o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo que você pode ficar líquido. Tá? Então, você vai lá e compra uma ação, eu tenho certeza que isso aqui vai dar dinheiro. Passa 10 anos o mercado sendo irracional e a ação nunca vale o que você achou que deveria valer. E aí acontece alguma coisa, você precisa daquele dinheiro e você precisa vender. Ou você é um gestor e você aposta numa coisa, a aposta não se materializa, você continua convicto, fala vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas aí o teu cliente resgata o dinheiro do fundo e, cara, quero meu dinheiro de volta. Precisa vender aquele ativo, independente de como você se sinta sobre o valor daquele ativo. Então é bem complicado. E é isso, mas hoje a gente tem basicamente, né, vocês devem saber que uma outra maneira de você, se você não quiser fazer a conta, você pode confiar em analistas de bancos que soltam recomendações de se você deve comprar uma ação ou não. Né? A gente tem basicamente 19 analistas cobrindo a ação da Azul. Metade deles dão recomendação de compra, 37 estão neutros, 2 acham que é para vender e 1 está em revisão. Então isso também é uma maneira de você achar, bom, o que o mercado está achando? O mercado acha que isso é uma boa oportunidade de investimento ou não. Você vê que nem aqui tem consenso. Né? Mesmo todo mundo usando metodologias semelhantes, tendo acesso à mesma informação, né? Porque tudo sobre uma empresa listada tem que ser público. Né? Os participantes do mercado têm que ter informação, têm que ter acesso à informação igual. E mesmo assim você tem discordância aí entre o que fazer com a ação da Azul. E aí tem vários relatórios, né, se vocês quiserem ler, assim, existem relatórios que você pode pedir para um banco de investimento para mandar vários analistas bons e tal, e aí eles fazem uma análise detalhada, né, para você que não tem tempo, ou não conhece, ou não entende, né, eles basicamente terceirizam esse trabalho, como que eles ganham dinheiro com isso, ou você usando aquele banco para fazer a compra e venda de ações, então eles ganham corretagem, ou o que está acontecendo no mundo é que agora eles estão começando a cobrar por essa informação. Né? Então você paga uma mensalidade e tal, e você tem acesso aos relatórios de análise do banco. Acho que é isso. Isso aí. Quanto tempo a gente tem? A gente tem uns 10, 15 minutos aí. Super claro? Posso passar a provinha? O senhor falou?
Não, o que vai ter, pessoal, eu quero responder perguntas, ver o que vocês têm de dúvidas, mas a gente também vai colocar um QR Code, né? A gente vai sortear, todo mundo que trabalha na Azul, a gente não chama de funcionário, colaborador, a gente chama de tripulante. Né? Então, a gente vai sortear, quantos são? Sim, 5 tripulantes por um dia. Então, para quem quiser conhecer como é o dia a dia de trabalhar na Azul, provavelmente no escritório, não é como comissário. Não, gente, eu sou uma atriz. Então, vai ser na sede, tá? Então, para você ver como que é o dia a dia administrativo da Azul, vocês podem acessar aqui essas vagas e a gente vai fazer o sorteio. É um setor fascinante, tá? Porque você pode ver com toda essa complicação, pandemia, que a ação pode ir de R$60 para R$12. Por que a gente trabalha nesse setor? É porque a gente ama muito, é muito bacana. Além disso, a gente tem benefícios de viagem também, é bem legal. O time de FP&A está tentando visitar todos os estados do Brasil. Né? Conseguiu? Completou a gincana? Conseguiu completar todos os estados. Então, para quem gosta de viajar, é um negócio bacana. Eu entrei no setor logo saindo do meu MBA, em 2003. Falei, eu sei que esse setor é mega complicado, eu vou entrar, vou ficar 3 anos, viajar pra caramba, visitar todo lugar que eu quero visitar e sair dessa loucura e ir para um setor mais tranquilo. Eu, esse ano, estou fazendo 20 anos de aviação. É um negócio que, para mim, foi bacana. Perguntas? Qual que é a diferença que você sentiu trabalhando na United, que é um mercado mais já consolidado, e trabalhar na Azul, principalmente nessa parte de caixa? Muito, são os dois extremos, tá? Para quem não sabe, eu trabalhei 5 anos na United antes de trabalhar na Azul. A United é uma empresa que, na época, tinha 70 anos de idade, então mega legado. Isso tem coisas boas e coisas ruins, né? Então tinha um passivo de fundo de pensão enorme, tinha uma estrutura rígida, né? De análise de decisão super demorada, né? Muito qualificada, muito detalhada, mas muito demorada. A Azul era uma startup, eu entrei na Azul quando tinha 6 pessoas no time. Né? Hoje a gente tem 14 mil pessoas no time. Lá a gente decide tudo de um dia para a noite. E também não é ideal, porque às vezes você toma decisões meio que na pressa, meio que no susto e tal. Tem a diferença de Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito mais previsível, muito mais estável, não tem variação cambial, né? Porque na United, todas as receitas são em dólar, todos os custos são em dólar. Grosso modo, tá? Tem um pouquinho de receita em outras moedas, um pouquinho de despesa em outras moedas, mas basicamente você não tem gap cambial. Aqui no Brasil, 95% da nossa receita é em real, 55% da nossa despesa é em dólar. Então, quando você tem uma desvalorização, a gente começou a empresa, acho que vocês aqui não têm nem idade para lembrar dessa época. A gente começou a empresa, o câmbio estava 1,58. A gente pegou o patrimônio inicial, o capital inicial da empresa, que eram 250 milhões de dólares, e converteu para reais pela fortuna de 400 milhões de reais. Hoje, 250 milhões de dólares daria 1.250, mais, né? 1.250. Então, tem essa diferença também. Agora tem muita coisa que é semelhante, é um setor que é capital intensivo em qualquer lugar do mundo, é exposto a preços de commodity em qualquer lugar do mundo, mas acho que as maiores diferenças é um pouco de combinação diferente do Brasil e dos Estados Unidos, um pouco de combinação de uma empresa mais madura, mais estável, mais acomodada, né, mais estruturada, e uma startup, né, que é mais ágil, mais jovem, né, e tudo com suas contrapartidas. Obrigado. Você comentou que o lucro líquido vai variar muito por conta da variação cambial. Os juros, qual é o impacto? Estou levando em consideração que é muito intensivo o capital. É muito verdade. Você pode ter uma empresa que tem, por exemplo, a situação que a gente tem hoje. A gente é uma das companhias aéreas com o maior EBITDA do mundo. Tá? Então, em termos de margem, a gente é uma das companhias mais rentáveis em termos de EBITDA, por causa dos juros, do jeito que eles estão, né? Porque a gente foi de 2% para o Brasil para quase 14%, foi de 0% nos Estados Unidos para quase 5%. E também por causa de um detalhe técnico do jeito que você contabiliza o aluguel de aeronave, a gente pode ser uma das companhias mais rentáveis em lucro operacional e ter prejuízo na hora que você paga os juros. Né? Então, o que isso demonstra? Que a tua estrutura de capital está cara demais.
Porque se você já é uma das companhias aéreas mais rentáveis do mundo e não consegue pagar seus juros, o que está errado é os juros, não é a operação. Porque você sempre pode ser mais rentável. É óbvio que toda empresa tem que sempre cortar custo, sempre tentar aumentar a receita. Agora, se você já é uma das mais rentáveis do mundo, provavelmente não é aí que está o mato alto. Então, hoje a gente tem um problema de juros, um pouco por causa das circunstâncias, acho que os juros estão altos no mundo, e um pouco por causa do aluguel de aeronave que a gente estava pagando, que era muito caro, estava carregando algumas dívidas da pandemia. A gente foi um dos poucos países do mundo que o mercado, que o governo não deu apoio. Então, as companhias aéreas americanas receberam bilhões de dólares de apoio do governo durante a pandemia. As companhias aéreas europeias receberam bilhões de euros do governo durante a pandemia. As companhias aéreas brasileiras e, em geral, latino-americanas não receberam. Várias latino-americanas pediram recuperação judicial, Latam, Aeroméxico, Avianca. Nós e Gol, não. Então, a contrapartida disso é que você tem um passivo alto acarreta juros, os juros acabam se tornando um peso. Né? E aí, por que na segunda-feira da divulgação de resultados a ação foi tão bem? Porque a gente anunciou que fez uma divulgação para uma negociação para reestruturar esse passivo, diminuir esse peso e aí poder começar a gerar caixa. Você citou que o fundador da Azul é viciado em criar novas empresas, né? E hoje ele tem apenas 4% do capital da Azul. O que mantém ele motivado a tomar as decisões, visto que ele tem as ações ordinárias da empresa? É uma boa pergunta, porque assim, o envolvimento dele hoje ele é o presidente do conselho, então o envolvimento dele é de uma maneira muito mais estratégica de longo prazo. Então ele não está no dia a dia da empresa. Então quando a gente vai falar de decisões assim, a gente vai adquirir um novo modelo de aeronave, ou a gente está pensando em fazer uma fusão ou comprar uma empresa, aí ele se envolve, né? Mas no dia a dia da empresa ele está bem afastado. E um pouco também porque o foco dele hoje na Breeze. Então, uma pergunta que a gente recebe muito é por que a gente não vai para uma classe de ações agora, já que o Brasil não exige mais que você seja brasileiro para ser dono de uma companhia aérea. E como tudo na vida tem prós e contras. Então, se a gente for para uma estrutura única de ações, a gente vai poder ir para o novo mercado, vai ter um monte de fundo, vai poder investir na Azul, porque a gente vai ter só uma classe de ações. Mas a gente vai perder a figura do David Newman, que ainda é para o mercado um balizador, um parâmetro de falar, eu confio, esse cara sabe o que está fazendo, né? Eu estava lendo um livro outro dia que fala que foi uma pena que o David Newman resolveu ir para a companhia aérea, porque se ele fosse para a tecnologia, ele seria o Steve Jobs. Né? Mas a companhia aérea, então ele não virou bilionário, ele virou só um multimilionário, mas poderia ser bilionário se tivesse sido um setor um pouco mais tranquilo. Mas ele sabe, ele conhece muito bem, ele é uma referência realmente. Então você perderia isso, né? Você se tornaria uma corporação que tem a vantagem de só ter uma classe de ações, mas aí perde aquela referência de quem está tocando a empresa. Porque basicamente vão ser os acionistas que vão decidir quem vai controlar. Se os acionistas quiserem ir para uma direção que é diferente do que seria o ideal, né? Você não tem como controlar. Sobre os gastos em relação à manutenção de aeronaves. Eu gostaria de saber se vocês que fazem ou vocês vão usar para terceiros, para alguma coisa do tipo. Varia. Assim, quando a gente começou a empresa, a gente não fazia nada de manutenção, a gente terceirizava tudo. Né? Hoje, com 15 anos de vida e quase 200 aeronaves na frota, a gente faz tudo menos manutenção de motor. Né? Então, os motores a gente manda para fora. Então, e o Brasil também é referência nisso, tem uma oficina de motores da GE em Petrópolis, se chama Selma, que é um espetáculo. A maior parte dos nossos motores são mantidos, a manutenção é feita lá. Mas o resto, a gente tem um hangar em Campinas, quem já viajou por Viracopos, a hora que está chegando no aeroporto, tem um hangar gigante, é o maior aeroporto da América Latina. Toda a manutenção da aeronave em si, fora o motor, a gente faz. Que é bom que, assim, por exemplo, antigamente a gente pagava dólar pela mão de obra da manutenção. Né? Então, o mecânico que estava trabalhando na aeronave estava sendo pago em dólar. Agora, o mecânico que trabalha na nossa aeronave está sendo pago em real. A peça ainda é dolarizada, mas a mão de obra a gente conseguiu trazer para dentro do Brasil. Aliás, tem muita coisa que agora a gente também pode fabricar no próprio hangar. Então, por exemplo, a aeronave, ela tem placas no piso, né, muito parecidas com as placas de piso que você tem num escritório, né? E elas às vezes quebram.
Se você compra isso, por exemplo, da Airbus, ela custa basicamente 100 vezes o que custa para a gente fabricar isso dentro do nosso avião. Então a gente também internalizou isso, você tem que ter toda uma certificação, que o próprio fabricante fala assim, você sabe fabricar esse piso, ele está homologado, ele está certificado, mas quando a gente faz isso dentro de casa, ele acaba custando algo como 1, 2, 3% do custo que custaria para a gente realmente comprar essa. Vocês contratam estagiários ali? A gente tem um programa de estagiário, a gente tem um programa de trainees, são programas bem bacanas, modéstia à parte. E a gente tem bastante informação no site, tem informação no nosso stand aqui. Se vocês tiverem interesse, tem toda uma equipe aqui que pode falar de maneira bem mais inteligente do que eu. Mas eu só sei que eu participo da seleção, sempre fico impressionado com a qualidade do pessoal que aparece e o pessoal que participa também parece gostar bastante. Muito bem, meu nome é Natália e antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizar, tenho familiares e amigos também que trabalham na Azul em vários setores e todos estão muito contentes com a empresa, da forma como vocês tratam o funcionário. A gente chama de seita. E eu queria saber como foi a sua trajetória profissional dentro da empresa e se existem perspectivas de quem já trabalha lá alcançar talvez o nível do seu carro, quando os preços. Não, a gente tem bastante orgulho, né? O CEO hoje, que é o John, começou como diretor, eu e o meu par, que é o Ave, a gente começou como gerente, né? Então, a gente tem um outro vice-presidente que começou como coordenador, então a gente tem bastante orgulho, né, dessa ascensão que a gente funcionou. Mas, assim, é muito difícil de você trilhar a sua carreira, você prever, né, a sua carreira. Tem uma música do John Lennon que fala: a vida é o que acontece para você enquanto você está fazendo outros planos. Você planeja a vida de um jeito e a vida acontece de um jeito totalmente diferente. Mas, assim, acho que o mais importante é você se conhecer, saber o que você gosta. Eu fiz engenharia mecânica, do alto dos meus 17 anos, eu fiz engenharia mecânica porque eu gostava de carro. Eu falei, então você gosta de carro, vou fazer engenharia mecânica. Mas não fiz nenhuma pesquisa do que é engenharia mecânica, o que um engenheiro mecânico faz. Aí eu fui descobrir no terceiro ano que eu gostava de carro era dirigir, ter, colecionar, não dimensionar o eixo da suspensão de um carro, para mim. Mas, infelizmente, muito engenheiro é contratado por consultoria por banco, então eu fui experimentar consultoria, gostei, mas quis experimentar banco também gostei, mas aí em banco que eu descobri que eu gostava de finanças e gostava do mundo corporativo. E aí comecei a falar, então eu quero ser um executivo de finanças. Mas eu fui descobrir isso depois de 5 anos de faculdade, 5 anos de carreira. Acho que o mais importante é você se expor para conhecer o que você gosta. E às vezes você não sabe o que você gosta até realmente experimentar. Demorou anos de engenharia para descobrir que eu não queria engenharia. Então acho que o mais legal é realmente você tentar descobrir o que você quer. E o melhor jeito de descobrir o que você quer é se expor. Aí também não ter medo de errar. Fui por esse caminho, mas como é isso? Vou fazer um ajuste de rota aqui. Tempo ainda? A gente tem 1 minuto. O último, então? Alguém? Queria saber um pouco mais da visão de futuro de vocês, porque a gente está falando de companhia aérea, né? Basicamente, um lugar bem restrito, aí é difícil de entrar, enfim, o modelo de negócio afetado. Só que a gente vê também movimentação, acho que da Azul como companhia aérea é uma das que estão entrando já no seu planejamento estratégico para a eVTOL, né? E a Embraer, como fabricante, também já está tendo suas parcerias ali, encomendas com drones e tudo mais. Qual que é a visão e perspectiva de futuro de vocês para o Brasil e mundo? Acho que até esse período pós-pandemia é bacana de fazer essa análise, né? Porque na pandemia ficou claro, por exemplo, assim, quando começou a pandemia, o discurso era: ninguém agora mais vai viajar. Todo mundo vai usar a tecnologia, Zoom, Teams, para fazer tudo. Né? Então acabou o transporte, todo mundo vai trabalhar em casa, acabou o escritório, né? E a gente vê agora que não é bem assim. O mundo mudou, né? O home office é uma realidade, mas para vocês terem uma ideia, o volume de viagem corporativa ainda está abaixo do pré-pandemia, uns 15%. O volume de viagens de lazer já está acima do pré-pandemia há quase 2 anos.
né? Então não é demanda reprimida, não é um negócio de o pessoal está viajando porque ficou enfurnado em casa e agora está viajando. Não, mudou. Por que mudou? Porque basicamente todo final de semana agora pode ser um feriado de 4 dias. Não é que você vai não trabalhar 4 dias, mas se você está trabalhando de casa, por que você não pode trabalhar de um hotel, de um resort, da casa de um familiar, né? Então, por exemplo, no carnaval, que a gente via a demanda ser super pontual naquela sexta-feira, pré-carnaval, todo mundo querendo sair de São Paulo só na sexta-feira, agora a gente vê o pessoal viajando a semana inteira, indo para destinos do carnaval, já começando na segunda, terça-feira. Não quer dizer que o cara está folgando, que a pessoa está tirando esses dias. Mas se eu posso trabalhar de casa quinta e sexta, por que eu não posso trabalhar, né, do meu hotel quinta e sexta? Já estou ali no meu destino. Então mudou bastante. Outra coisa que está mudando é que a gente está, acho que, muito consciente agora de que você tem que evitar, diminuir ou até eliminar a queima de combustíveis fósseis, né? E 40% da nossa despesa é combustível fóssil. Vai dar para a gente eliminar 100%? A gente acredita que não hoje, mas a tecnologia vai evoluir. Então a gente tem um plano, a indústria colocou uma meta de zerar a emissão de carbonos, né, até 2050. A gente colocou uma meta um pouquinho mais ambiciosa de 2045, mas a gente vai ter que fazer um monte de coisas para fazer isso. Um pouco é voar menos. Hoje a gente ainda voa, a gente não voa em linha reta, por vários motivos. Muitos deles por causa de como o controle do tráfego aéreo funciona, então a gente está trabalhando com as autoridades para poder voar em linha reta ao invés de voar em zigue-zague. Diminuindo o peso de aeronave. Antigamente a gente viajava todos os voos com todos os reservatórios de água da aeronave cheios. Se você vai fazer um voo de 40 minutos, por que o reservatório de água precisa estar 100% cheio? Pode estar metade. Não precisa ficar levando água para passear pelos céus no Brasil. Isso queima combustível. Então, e uma das maneiras também é você poder fazer voos curtos. A tecnologia ainda não existe, mas ela está sendo desenvolvida e todo mundo acredita que ela vai ser viável, que os voos curtos possam ser feitos com aeronaves de zero emissão, que são os eVTOL. Então, a gente tem toda uma modelagem, um planejamento de como que a gente vai fazer essa eliminação da geração de carbono, mas não vai ter uma coisa só que vai possibilitar isso. Beleza, pessoal? Obrigado, adorei falar com vocês.